Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Genivaldo, do Palavra de Vida, gerando vidas para abençoar a sua vida. E é muito bom poder estar junto com você para que possamos estudar e aprender e compreender a Palavra de Deus. Amém? Por isso, seja muito bem-vindo, você e toda a sua família. É uma alegria podermos receber você aqui no canal e junto podermos fazer com que esse canal alcance o maior número de pessoas possíveis, porque esse é o desejo do coração do nosso Pai, amém? Para que todos sejam informados, para que todos recebam a sua palavra. Ele diz que quando esse evangelho for pregado em toda a terra, ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? Então Jesus ele fez um compromisso conosco. E Jesus ele é um Deus de palavra. Ele é um Deus que cumpre sua palavra. Ele é um Deus fiel. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Então, amados, a palavra do Senhor aqui no Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor está aqui nos fazendo uma promessa. E ele explica tudinho direitinho. Olha o que ele diz aqui no versículo 16 de João 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Tá vendo? Então nosso Jesus aqui, ele nos fez o quê? Uma promessa, que ele, iria, se ele fosse para o Pai, ele nos enviaria o Espírito Santo. Ele diz que rogará ao Pai, ou seja, ele vai clamar, ele vai pedir em nosso favor, para que o Espírito Santo viesse à sua igreja, ao seu povo. Amém? Glórias a Deus. Então, amados, a gente vê que o nosso Deus, ele se preocupa conosco. Amém? Ele não gostaria e não quer nos deixar órfãos. Ele diz aqui no versículo 26 de João 14, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Tá vendo? Então, o Espírito Santo é quem nos lembra. Ele é quem nos fará entender, compreender a palavra de Deus. Amém? Por isso que tem tanta gente que lê a palavra de Deus, mas não consegue entender, não consegue compreender a revelação de Deus através da sua palavra. E aí muita gente diz, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo absolutamente nada. E realmente, amados, o Senhor, ele revela a sua palavra somente para os seus pequeninos, somente para os seus filhos. Amém? Então por isso que para que a gente venha verdadeiramente se tornar filho, nós precisamos o quê? Obedecer ao Pai. Não é isso que um filho faz? Um filho bom, um filho maravilhoso, ele faz o quê? Ele obedece o Pai, ele faz o quê? Ele se submete à vontade do Pai, né? Ele faz tudo para exaltar o nome do Pai, amém? Para que o nome da família se torne forte, para que o nome da família se torne verdadeiramente honrado, né? E aí o que nós temos que entender? Que nós temos que honrar o nosso Pai, o nosso Deus maior. Amém? E aí ele diz que ele nos fará compreender, entender. E aí a partir do momento que você obedece a palavra dele, como pastor Genivaldo, que a gente obedece essa palavra, mas de que forma? Assim, olha, João capítulo 1, no versículo 12, o Senhor diz, mas todos o quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós precisamos o quê? Reconhecer que somos pecadores, conforme Romanos 10, versículo 9 e 10 diz, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Atos 3,19 diz que sem arrependimento não há remissão de pecado. Entendeu? Então há uma necessidade de quê? Da gente de arrepender-se, de reconhecer, da gente verdadeiramente confessar
as nossas iniquidades. Pai, eu reconheço que sou um homem humano, sou falho, sou limitado, e eu reconheço, Senhor, que sou um pecador. Por isso eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor me perdoe, entregando a minha vida a Ti, ó Deus. Amém? Quando a gente faz essa oração verdadeiramente em arrependimento, porque quem se arrepende deixa lá. Olha, a pessoa que se arrepende, se ela falar palavrão, ela vai lutar contra aquilo e vai parar. Se ela era um usuário de droga, ela vai lutar contra aquilo, ela vai parar. Se ela gostava de se embriagar, ela vai parar com aquilo e ela vai lutar para não voltar a cometer os mesmos pecados, também. Se adulterava, ela não vai adulterar mais. Se ela continua adulterando, é porque não houve um nascimento de novo. Amém? Não houve, conforme João 3, Deus falou para Nicodemos: terás que nascer de novo. Porque aquele que não nasce da água e do Espírito não é filho, não faz parte da família de Deus. Amém? Por quê? Porque para isso tem que haver um despojamento. Vocês lembram, né, quando o apóstolo Pedro chegou até Cristo, como é que foi a trajetória dele? Ele chegou, ele era um homem rude, grosso, ignorante, né? Mas o que aconteceu? Houve um fluir tremendo do Espírito Santo na vida de Pedro e mudou totalmente, amado. Se você olhar o Atos dos Apóstolos, você vai ver que coisa linda que aconteceu na vida desse homem, né? Mas vamos continuar aqui, que o Espírito Santo tem mais coisa para falar conosco aqui no Evangelho de João, capítulo 16. Olha, mas eu vos digo, em verdade, olha, João 16, no versículo 7, o Senhor Jesus diz: mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, e vos-la enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Tá vendo? Então quem nos faz a ter humildade, a reconhecer em que somos pecadores é quem? É o Espírito Santo de Deus. Não é pastor que vai convencer ninguém, não é igreja que vai convencer ninguém. Às vezes tem pessoas ignorantes, né, que dizem: então me convença. Nós não temos essa capacidade de convencer ninguém. A nossa obrigação como filhos de Deus é o que? Anunciar o Evangelho. Amém? A todas as pessoas. Agora, se essa pessoa vai receber ou não, é entre ela e Deus. Por quê? Porque ela tem um livre-arbítrio. Se ela quiser, o Senhor diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se abrires, entrarei e cearei contigo. Ou seja, se você abrir seu coração, o Senhor entra na tua vida e Ele vai fazer morada. Amém? Agora isso depende do pecador querer. Então aqui, ó, quem nos convencerá do pecado é o Espírito Santo. Foi quem me convenceu a mim. Não foi uma igreja, não foi uma religião, não foi um irmão em Cristo, não. Quem me convenceu foi a palavra de Deus. Por isso que eu sou fiel à palavra. Por isso que eu estou aqui o tempo todo falando sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque ela salva, ela liberta e ela transforma. E ela tem o poder de conduzir todas as áreas da nossa vida nas quais a gente precisa. Amém? Por isso, em nome de Jesus, se apegue firme na palavra de Deus. Olha o versículo 13, o que é que o Senhor Jesus diz? Olha: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Tá vendo? Então ele é o nosso companheiro, é ele quem vai nos ensinar, é ele quem vai nos conduzir nessa jornada aqui na terra. Por isso que o Senhor Jesus diz que nós não entristeçamos o Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, é Ele que está nos conduzindo nessa nova jornada. Amém? Amados, e eu acho lindo aqui, olha, quando Ele veio, a chegada dEle, a manifestação dEle, foi algo assim sobrenatural que aconteceu. Veja bem, Atos capítulo 2, o que é que o Senhor Jesus nos ensina? Olha que coisa linda, olha, preste atenção. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu.
Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vide, não são porventuras galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélito, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Que coisa tremenda, amados. Veja bem, quando esse evento aconteceu, Jesus já tinha voltado para o Pai. Os judeus estavam desesperados aqui, tentando encontrar os seguidores de Cristo. E aqui se reuniu Pedro, João, todos os discípulos de Jesus, neste lugar, e eles foram orar. Enquanto isso, lá fora estava acontecendo o dia de Pentecostes, que era o dia da Páscoa do judeu. Era a Páscoa do judeu, o judeu estava se regozijando. Então veio gente de várias províncias. Veio gente da Frígia, da Panfilha, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto da Ásia, enfim, de todas as províncias, ou seja, as nações ali perto. E eles estavam todos se confraternizando, os judeus. De repente, olha lá, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha só, esse povo estava reunido no lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Você sabe o que esse povo estava fazendo? Eles estavam orando, amados, clamando ao Senhor. E aí o que aconteceu? Entrou o vento do Espírito, soprou naquele lugar e encheu aquele lugar da glória e da presença do Senhor, de forma sobrenatural e poderosa. E ali o que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios, amados, do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falassem. E aí hoje, até hoje, muitos que se dizem seguidores de Jesus Cristo fazem uma grande confusão na interpretação dessa manifestação e desse distribuir de línguas. Sabe, amados? Mas isso nós devemos receber pela fé. Nós devemos receber pela busca. Nós devemos receber pela entrega. E nós devemos aceitar aquilo que o Espírito Santo revela para nós. E não questionar, e não tentar achar explicação, porque o poder de Deus não é para a gente explicar, mas é para a gente entender, é para a gente viver. Amém? Não precisa nem entender, basta viver. Amém? A Rose Nascimento, ela tem uma canção que é linda, ela diz: é inexplicável, porém é real. Por quê? Porque não tem explicação para as coisas de Deus. As coisas de Deus é mistério. Aleluia. Amém? E ali, amados, então o que aconteceu? O povo ficaram desnorteados, os judeus que ali se encontravam em Jerusalém. E ali aqueles judeus ouvia, olha, quanto pois se ouvia aquela voz, afluía a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E de repente o que aconteceu? O Espírito Santo distribuiu línguas ali, e distribuiu línguas, e teve pessoas que não era da Frígia passaram a falar, não era da Panfilha passaram a falar a língua da Panfilha, não era do Egito passaram a falar a língua do Egito, da Líbia, e assim foi acontecendo, amados. E todos atônitos e perplexos apelavam uns aos outros. O que quer isto, quer dizer? Ou seja, cada um queria entender, mas como entender?
Para entender, a gente tem que morrer o velha criatura, tem que se entregar verdadeiramente de coração a Deus, tem que mudar o nosso rumo de vida. E aí, outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Imagina, mas a cabeça desse povo estava para entrar na loucura. Porque, veja bem, pois não sei se você já passou, já foi em algum retiro espiritual onde as pessoas buscam o Espírito Santo. Numa igreja onde as pessoas manifestam a glória, a presença, a busca do Espírito Santo, quando ele desce sobre as pessoas, é uma alegria que extravasa o limite do coração do homem. Ele se entrega, ele vira criança, ele tem atitudes que todo mundo se assusta e diz: ué, mas o que está acontecendo ali com fulano? Porque, bom, a 1 Coríntios 2,14, olha o que a palavra do Senhor diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, elas a gente só pode entender pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que as pessoas têm dificuldade de entender o mundo espiritual, porque, amados, até o próprio cristão, se ele não andar no Espírito, Paulo ensina isso em Gálatas capítulo 5, no versículo 16, e diz que nós devemos andar no Espírito, para não satisfazermos o que é a concupiscência, as vontades da carne. Então nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Amados, nós estamos vivendo dias de esfriamento, de desânimo. As pessoas estão desanimadas, as pessoas estão frias em relação a Deus, e elas precisam. Por que isso está acontecendo, pastor Genivaldo? Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não estão se entregando, elas não estão buscando Deus como o Senhor deseja, como o Senhor pede, como o Senhor clama na sua palavra, chamando a gente a esse conselho. Amém, queridos? É isso que nós precisamos entender. Isso independente da denominação da igreja, isso independente da placa de igreja, isso independente, sabe, do líder. Isso é algo pessoal de cada um com Deus. Amém? É se entregar, é buscar a Deus todos os dias, do jeito que teu corpo precisa do alimento diário, precisa tomar água todo dia, porque senão você fica debilitado, você acaba morrendo. Assim é o teu espírito. Ele precisa ser alimentado, ele precisa beber da água da vida, ele precisa comer do pão da vida. Amém? Para ele se alimentar. E aonde que você faz isso? É na palavra de Deus, todo dia buscando a palavra, todo dia orando, todo dia se entregando, todo dia diminuindo, para que o outro cresça na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. E você diminui e Deus cresce. Você diminui e Deus cresce cada dia mais. Amém, amados? É isso que nós devemos buscar. Foi isso que Jesus voltou para o Pai, para nos enviar. E hoje nós temos o Consolador, o Espírito Santo de Deus para nos conduzir, para nos ensinar. Amém? O Tiago diz: quer sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá. Através de quem? Do Espírito Santo. É Ele que revela a palavra para nós. É Ele que nos entrega as boas novas de coração. Por isso, em nome de Jesus, se renda ao Senhor, se entregue ao Senhor, amém? E siga o Evangelho de Cristo, que é vida para aqueles que estão mortos, refrigério para aqueles que estão desesperados, amém? Por isso, em nome de Jesus, faça isso, e não só para você, mas compartilhe com o teu próximo. Olha, o primeiro maior mandamento é o que? Amar a Deus acima de todas as coisas. E aqueles que verdadeiramente amam a Deus, esses fazem a vontade de Deus. Esses obedecem à vontade do Pai. Esses obedecem aos mandamentos de Deus. E se verdadeiramente nós queremos cumprir também o segundo mandamento, qual é o segundo maior mandamento? Dos 10, o Senhor resumiu em 2, que era o quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo. E se eu amo o meu próximo e eu quero ir morar com Cristo, eu quero que o meu próximo também vá. Por isso que eu estou aqui ministrando essa palavra nesse vídeo. Por isso que eu estou aqui tentando, lutando para me dar o meu melhor. Para quê? Para que você seja tocado pelo Espírito Santo, para que você seja convencido pelo Espírito Santo a seguir a Deus. Por isso, em nome de Jesus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Em nome de Jesus. E olha, aí você faz o que? Você
Mas como, pastor, eu posso compartilhar isso? Eu não sei pregar, eu tenho dificuldade de evangelizar, mas você pode pegar esse vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Você pode também, sabe o quê? Ensinar aquela pessoa que tem dificuldade de acessar o canal, de acessar o podcast do Palavra de Vida. Você pode orientar, ensinar, você que tem essas habilidades, esse conhecimento com a informática, com as redes sociais, com a sua intimidade. Isso você faça primeiramente para a sua família, faça para os seus familiares, depois faça para os seus amigos, faça para os seus conhecidos, enfim, todos que você puder fazer. Faça isso em nome de Jesus e deixa Deus te usar, amém? Porque você é importante para Deus. Foi por isso que o Senhor fez com que essa mensagem chegasse até você. O Espírito Santo queria ministrar o teu coração. Por isso, em nome de Jesus, entregue a tua vida a Cristo, amém? Não resista mais. Deixa o orgulho, a soberba de lado e anda em humildade com Deus, porque você vai ser muito feliz, amém? Escolhendo dessa forma. Glórias a Deus. Era essa a mensagem que estava no meu coração, queimando, para entregá-la para você. E eu quero muito que você tenha sido abençoado, porque você é um presente de Deus para esse mundo, amém? Você é um presente de Deus para a sua família. Por isso, em nome de Jesus, continue firme caminhando com Deus, porque o Senhor te ama. Amém? Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Foi muito bom estar com você. Amém? Aqui. Glórias a Deus. Não esqueça sempre aí, né? Tá sempre no rodapé das ministrações, as orientações direitinho sobre, né, se inscrever no canal. A gente também divulga sobre o podcast. A gente também deixa aí o nosso e-mail, né? Para você que quer falar conosco, está tendo, né, dificuldade, você pode deixar seu e-mail. Se você quiser uma conversa mais particular, você deixa o número do WhatsApp e nós estaremos entrando em contato. Amém? Por isso, fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.